poder falar um pouco mais sobre os impactos, né, desse conflito no Oriente Médio para o mercado. Para isso, eu chamo agora o especialista em economia internacional e professor de administração da ISPM, o Jorge Ferreira, que já está aqui para poder conversar com a gente. Muito bom dia, Jorge, para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite, antes de mais nada. Bom dia, Débora. Jorge, pegando já pela reação, né, do mercado. Hoje a gente tem nessa quarta-feira, o Américo muito bem lembrou, abri essa edição aqui do CNN Morning Call falando sobre esse cessar-fogo ainda mantido entre Irã e Israel nesse momento. Na segunda-feira, a gente teve, né, os mercados reagindo com uma queda de 7% do petróleo. A gente teve ontem também uma queda também quase na mesma magnitude, 6% ali do petróleo. Bolsas americanas também tiveram altas na segunda-feira. Mesmo, né, depois que a gente teve no final de semana Estados Unidos atacando o Irã diretamente. E aí isso tranquilizou ainda mais a situação, fortaleceu a resposta depois do anúncio do cessar-fogo por parte, né, do presidente Donald Trump. Como que você explica essa reação contida, né, se a gente pode denominar nesse momento, essa resposta do mercado, né? Foi uma reação realmente contida dos mercados diante dessa tensão de uma região que é uma grande e importante produtora de petróleo. Qual que é o recado que a gente pode ter desse momento com o conflito, né, envolvendo potências nucleares e o mercado parece não está acreditando que qualquer tipo de situação possa realmente comprometer a economia global? Qual que é o recado que fica, Jorge, na tua visão? É, os fatos evoluíram muito rapidamente, né? A gente tinha uma escalada dos preços do dólar durante o conflito, né? Chegou a quase $80, chegou a bater $80 o preço do barril. E com a entrada dos Estados Unidos no final da semana passada no conflito, houve um agravamento que era o seguinte: o medo global do fechamento do Estreito de Hormuz. Por que existia esse medo global? Porque o Estreito de Hormuz ele escoa 20% do petróleo global. Então o mercado ficou ansioso e o preço do petróleo estilingou bastante por conta da entrada dos Estados Unidos no conflito. É, Chegou a ter uma aprovação no parlamento, semana passada, no parlamento iraniano, aprovando o fechamento do estreito, e isso deixou o mercado muito tenso. Lembrando que, por conta do petróleo ser um insumo básico da maioria das economias, ele está sujeito a muita volatilidade no preço e havia uma tensão mesmo, uma preocupação quanto à real possibilidade do governo iraniano fechar o Estreito de Hormuz, e a gente não tinha contingência, né? O Estreito de Hormuz, ele liga o Irã a Omã. No entorno ali a gente tem algumas linhas de retransmissão de petróleo, tanto do lado dos Emirados Árabes quanto do lado da Arábia Saudita, mas não tem contingência para esse volume de petróleo. Então, assim, naquele cenário, se tivesse um fechamento do Estreito de Hormuz, tinha analistas já colocando o preço do barril do petróleo a $100, acima de $100 por barril, e isso provavelmente provocaria uma inflação global. Quando veio a notícia do cessar-fogo, o mercado sentiu um momento de alívio, né? E reagiu prontamente. Por isso até que a gente teve essa queda nos preços tão vertiginosa, né? A gente voltou a patamares próximos de $66 o Brent, que era um preço mais ou menos próximo do que a gente tinha antes do conflito entre Israel e Irã. Quer dizer, foi um suspiro, o mercado ele deu um suspiro de alívio mesmo, né? Que a gente saiu de uma situação é, assim, muito concentrada de um medo real de você ter que reajustar políticas econômicas por conta do preço do barril do petróleo, a uma situação em que veio a notícia: não, está resolvido, temos uma paz aí estabelecida, um acordo de cessar-fogo, né? Por isso que o mercado reagiu desse jeito. Tá, ou seja, o mercado reage então com alívio por causa da celeridade com que a gente chegou no cessar-fogo? É essa a tua avaliação então, Jorge? Sim, o mercado ele sentiu alívio, principalmente com relação a ter saído da mesa a possibilidade
do fechamento do Estreito de Hormuz. Eu quero só fazer um comentário complementar, que era o seguinte: fechar o Estreito de Hormuz não teria sido uma decisão muito fácil também para o Irã, né? A gente tem que pensar que o Irã é um país que ele tem uma série de sanções. Quase todo o petróleo que ele vende é para a China, mais de 80% Uhum, do petróleo que o Irã vende é para a China, e ele era escoado também pelo Estreito de Hormuz. Então, mesmo no calor do conflito, a decisão precisava ser muito ponderada por parte do Irã também, se iria fechar o Estreito de Hormuz ou não, mas existia a possibilidade, né? Havia essa movimentação dentro do governo iraniano. A partir do momento que sai a notícia do cessar-fogo, o mercado ele automaticamente ele considera, já seria difícil para o Irã fazer isso porque isso prejudicaria a economia do Irã. Agora a gente tem um cessar-fogo, e aí, como o comentarista anterior falou, né, algumas horas de paz dentro do conflito, o mercado reagiu prontamente. então, a dependência financeira do Irã das exportações de petróleo é o que faz segurar o país nessa questão do fechamento de Hormuz, na tua visão, Jorge? Sim, sim, é um fator muito, muito pesado, né? A economia iraniana é muito dependente do petróleo e de um comprador que é a China, né? Uhum. Bom, a dependência financeira nessas horas precisa ser muito bem, né, pensada e Sim. calculada para não dar um tiro no pé. E Jorge, a gente teve uma resposta, né, dos Estados do Irã às bases militares americanas, que foram consideradas como uma reação apenas protocolar. Diante, né, da magnitude do que aconteceu. Esse tipo de retaliação calculada dessa maneira reduz esse risco de mercado, dá mais previsibilidade, dá mais segurança nesse momento para a gente não ter uma mudança tão rápida de percepção, né, e até mesmo de alocações, como a gente viu acompanhando nos últimos dias? A partir do momento que começaram a vir as notícias de que estava sendo costurado um acordo, um cessar-fogo, e ao mesmo tempo em que sai a notícia de que o Irã havia retalhado, atacando as bases americanas do Catar, sai a notícia de que o Irã tinha, de certo modo, avisado o governo americano. Acho que você usou bem a palavra, né? O mercado entendeu que aquela era uma retaliação protocolar para sinalizar que o Irã, de algum modo, não estava completamente submetido no conflito, que ele permitiu-se uma certa reação dele, mas ao mesmo tempo havia uma iniciativa por parte do Irã também de querer, de algum modo, parar o conflito, principalmente após a entrada do governo americano. E eu queria só lembrar, né, a gente está fazendo uma análise do preço do petróleo aqui, mas eu queria só lembrar que o próprio governo israelense, um pouco antes, havia citado que as operações israelenses em relação ao Irã estavam chegando ao fim, né? Um pouco antes até mesmo do anúncio do cessar-fogo, o Netanyahu chegou a declarar, né? Uhum, Estamos muito próximos de terminar as operações israelenses em relação ao Irã. uhum, Tudo isso é sinal de alívio para o mercado, né? O mercado começou a entender muito rapidamente de que estava na hora de parar, né? O conflito, de você ter um cessar-fogo, uma pausa continuada, e a preocupação baixou, né? uhum. A gente teve aí cerca de 12 dias, né, até que se chegasse realmente a esse cessar-fogo, e aí eu quero entender se a tua visão, Jorge, mesmo tendo uma reversão, né, rápida, ou seja, de sair de momento de risco para mais tranquilidade, uma redução desse risco, né, foi relativamente um tempo rápido, como a gente já tem conversado aqui, ainda assim, ah, esse período foi o suficiente para causar algum tipo de impacto na economia global? Porque no fim a gente teve, quer queira ou quer não, o petróleo disparando, a gente teve o dólar também, né, que teve uma valorização, naturalmente com os investidores buscando ativos de mais proteção. Mesmo tendo se aparentemente, né, resolvido rapidamente, pelo menos chegado, ter se concluído um cessar-fogo muito rapidamente, o que aconteceu nesses últimos dias, essas movimentações no mercado, já são suficientes para poder causar algum dano para a economia global? Que dano seria esse? Eu queria até fazer um comentário um pouco mais abrangente, que é o seguinte: você sabe, a gente está acompanhando, a gente tem um cenário de inflação global persistente, é, que está sendo combatido pelos bancos centrais já há bastante tempo. É o Banco Central brasileiro, o Banco Central, o Fed americano, o BCE europeu.
Então, oscilações no preço do dólar, elas acabam tendo um efeito inflacionário. Só que o dólar, só que o preço do petróleo, ele pressionou muito, ele chegou dentro de uma área que não é consenso entre economistas, mas a gente normalmente coloca entre 75 e 80 o preço do barril como sendo um limite para os países terem capacidade de absorção sem fazer repasses imediatos, né? E ao mesmo tempo sem ter um impacto inflacionário muito grande. Né? A gente chegou ali no que alguns economistas chamam de limite. Então, assim, efeito inflacionário desses 12 dias não foi suficiente, pelo menos para as economias desenvolvidas, e, por exemplo, o Brasil, para você sentir isso. Mas havia uma preocupação muito séria desse limiar ser ultrapassado, porque quando a gente passa de 85 dólares o barril, e também não é um consenso, né? Eu estou citando um número que seria uma média, aí sim nós teremos tido um problema grave de repasse imediato na inflação. Então, assim, chegamos muito perto de ter um efeito inflacionário, mas por conta do período e de estar dentro de uma curva que é acessível, a gente entende que não somou-se já ao problema inflacionário que a gente já tem na economia global. Né? Mas chegamos muito perto, né? Chegamos muito perto. Então, assim, se o preço tivesse continuado nesse patamar próximo de 80 dólares por mais tempo, a gente teria, por exemplo, aqui no Brasil, né, já estendendo um pouco da resposta à pergunta, a própria Petrobras chegou a anunciar, né, se continuar esse preço, daqui a pouco eu vou ter que fazer um repasse na bomba e a gente teria um aumento no custo total da economia. E aí a gente teria que medir o efeito inflacionário no médio prazo. Se nós tivéssemos chegado a essa situação de crise em que o estreito é fechado e o preço do petróleo chegasse aos próximos 100 dólares no barril, o efeito inflacionário, inclusive na economia brasileira, seria imediato, né? Uhum, uhum. Então, essa agilidade em chegar ao cessar-fogo impede, nesse momento, esse efeito inflacionário nas economias globais, né, Global. Jorge? Porque a gente ficou dentro daquele. Desculpa te interromper, porque a gente ficou Imagina. dentro daquele. Que é o que eu falei, não é consenso entre os economistas, mas aquela faixa de preço em que a economia é pressionada, Uhum, mas os governos ainda têm uma capacidade de absorção, como foi a reação da Petrobras, né? Eu não vou sim. repassar os preços por enquanto, né? Ok. Jorge, só para poder a gente amarrar aqui a nossa conversa e finalizando, o que que poderia reverter nesse momento essa tranquilidade que a gente vê no mercado, visto que a gente tem um cessar-fogo, mas se trata de países, uma região com tensões sempre elevadas, né, e que por diversas vezes acaba não cumprindo acordos. Vimos, inclusive, a gente tem tido acusação entre os dois países, né, de violação do cessar-fogo. Então, o que que poderia reverter essa tranquilidade agora do mercado? É, uma retomada do conflito e uma escalada regional do conflito. Isso provocaria uma reação imediata. Por exemplo, as acusações escalarem em novas trocas de mísseis e os países que já estavam posicionados na região ali para tomar alguma decisão em relação ao conflito realmente se posicionarem, né? Eu quero só recordar que além da entrada dos Estados Unidos, que foi o grande fator nesse último momento do conflito, que provocou mais tensões internacionais e depois acabou levando a uma resolução no cessar-fogo, a gente tinha países já se posicionando em relação ao conflito e o Iêmen declarando que tinha entrado no conflito sem falar contra quem, né? Só mandou um recado. Então, assim, os países eles estão em alerta no entorno, então se houver uma retomada do conflito, existe uma possibilidade de escalada muito rápido dos países da região se posicionarem, né? Posicionarem seus exércitos, e aí, nesse caso, a gente teria uma retomada da alta do petróleo, né? Perfeito, Jorge. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversei com Jorge Ferreira, especialista em economia internacional e também professor de administração da ESPM. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima, meu querido. Até uma próxima. Um ótimo dia para você. Para você também.